A gente está aqui com Viviane Carvalho. Ela é mãe, esposa, filha, nascida no Jardim Catarina e está concorrendo à Prefeitura de São Gonçalo. Um prazer te receber aqui, Viviane. Prazer é todo meu, Andressa. É muito gratificante ter esse espaço e poder falar um pouco da Viviane, candidata a prefeita da cidade de São Gonçalo. Mas antes de saber da Viviane, candidata a prefeita de São Gonçalo, eu quero saber quando surgiu essa sua vontade de realmente enfrentar. A gente sabe que mulheres na política, a gente é uma minoria, né? Então, mesmo nós sendo maioria da população, ainda no parlamento somos 12%, né? Então, isso já mostra que a mulher elege, mas ela não é eleita, né, na maioria das vezes. As vagas também são menos vagas. E eu queria saber quando que no seu coração você falou: "Caramba, eu quero mudar, eu quero ajudar a minha cidade". Como foi isso? Acho não, Andressa, você falou o ponto principal, que é você saber do cenário político, saber que tem poucas mulheres e que hoje nós, mulheres, não nos sentimos representadas. Mas o ponto maior, eu acho que é, acho não, é a ânsia de todo mundo, assim, é você não se sentir mais representada, você vê um cenário político que não muda, é todo o tempo a mesma coisa, e você começa a se perguntar se você se preparou, se você já vem de uma construção técnica da qual você passou pelo executivo municipal, executivo estadual, por que que não pode ser você? Eu costumo dizer que a gente nasce com missão e eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas. E quando eu entrei no cenário político, na administração pública, eu entendi e percebi como, através da política, que o ponto maior é ajudar as pessoas, a gente de fato pode fazer a diferença quando a gente está empenhado, quando a gente tem o conhecimento técnico, a experiência. Então, por estar de saco cheio e entender que eu estava preparada, foi quando eu tomei a decisão. E aí tem toda uma questão de ter recebido um convite, olhar o cenário político da cidade, ver que não muda, que as mulheres não são representadas, que nós somos a maioria em votação, mas não somos a maioria em representatividade, no parlamento e no executivo também. Na cidade de São Gonçalo nós tivemos uma mulher prefeita. Então foi o que despertou essa vontade. E você nasceu em São Gonçalo, dentro do Jardim Catarina. Eu queria que você falasse um pouco da sua infância, como foi crescer no Jardim Catarina e o que você pretende fazer, com essa vitória que está aí iminente de vir, né? A gente Amém. torce, a gente quer muito uma mulher ali, né? Esse olhar feminino, né? Essa coisa, e um olhar, além de feminino, um olhar técnico, né? Então, eu queria que você falasse um pouco o que que você pretende fazer por toda São Gonçalo, mas em especial pelo seu lugar, né? O seu lugar de vida, onde você cresceu, como foi você sair de lá para estudar, quais foram as dificuldades e o que você pretende fazer ali no Jardim Catarina. Andressa, o Jardim Catarina é o maior bairro da América Latina, é um dos bairros que mais sofre com a questão das necessidades básicas, que não são alcançadas pelo poder público. Então, não tem creches, escolas, não tem comparado à demanda de crianças que necessitam desse espaço. Então, é um bairro que eu tenho muito carinho, nascida e criada, mas que eu não vi crescer. Eu atuei no executivo municipal, o que eu podia fazer pela cidade como um todo eu fiz, e o que eu podia fazer pelo Jardim Catarina, eu fazia ainda mais com gosto e prazer, porque eu não via mudanças no Jardim Catarina. Eu estudei em colégios públicos da cidade, do bairro também, e eu não via isso crescendo. Então, eu tive a oportunidade de abraçar o que chegou até a mim, estudei e cheguei onde eu cheguei, mas muitos amigos não tiveram essa oportunidade, porque o poder público não atua, e a gente sabe que onde o poder público não atua, todas as outras questões acabam ficando eminentemente precárias. Então, é um bairro que hoje tem locais que ainda não tem saneamento básico, não tem água, não tem iluminação. O Jardim Catarina hoje é dividido com um outro subbairro que é a Ipuca. A área que eu morava chegou asfalto, mas a Ipuca nenhum asfalto chegou, não tem água. Cai a luz e não tem iluminação pública. As pessoas, para chegar em casa, usam lanternas do telefone. Então, não adianta, eu costumo dizer que não adianta ser bom para mim eu ter estudado, ter conseguido chegar aonde eu cheguei, mas voltar ao bairro e ver muitos amigos clamando por espaço, por educação, por saúde humanizada. Então, isso desperta em você a vontade. Por que que você não pode estar lá e representar o bairro que ninguém olha, que é sempre esquecido? Acho que essa é uma das principais causas, assim,
Mas é como você falou, né? A cidade não é representada apenas pelo Jardim Catarina, né? Ela não se resume ao Jardim Catarina. Tem muitos outros bairros que estão na mesma situação. Mas o Jardim Catarina a gente sempre dá exemplo dentro de casa, né? Que é onde a gente vê que não tem questões, mais uma vez, básicas acontecendo. E a gente sabe que onde o poder público não coloca a mão, né, a gente tem um nível de educação baixo, a gente tem um nível de violência maior, né, violência contra as mulheres, que isso é uma coisa que a gente vai tocar um pouquinho mais para frente. E a gente hoje tem 11 milhões de mães solteiras, ou seja, que não tem um companheiro que vá ajudar na questão financeira e acaba caindo sobre a mulher a questão de criar os filhos e também prover os filhos, né? O que que você vai fazer diferente do que já está acontecendo hoje, né? O que que você vai mudar para que essas mulheres possam realmente ir para o mercado de trabalho, conquistar, né, a sua dignidade, a sua independência? Quais são os seus planos para as mulheres? Oportunidade, Andressa. A gente falou da educação, né? E quando falta mão do poder público, falta oportunidade. Então, assim, as mulheres não conseguem ter oportunidade para entrar no mercado de trabalho. A gente vive numa cidade que as mulheres são oprimidas. Então, não tem espaço para quem não é mãe, para quem é mãe, menos ainda. Quem tem o seu trabalho e sai para poder viver a maternidade, vive aquele período da maternidade preocupada se ela vai conseguir retornar ao mercado de trabalho, porque ela não consegue retornar. Porque é uma cidade que não gera oportunidade para as mulheres. São 11 milhões de mães solteiras que não têm oportunidade de deixar seus filhos em creche, então muitas das vezes vão ser mães e voltam e não conseguem continuar, dar sequência ao trabalho, porque os filhos não tem com quem deixar. Muitas das vezes não compensa. Você vai trabalhar, vai ganhar um salário mínimo, vai pagar metade, porque já que você não tem creche poder público, você tem que pagar uma pessoa, pagar uma creche privada, quando tem. Então, você quer gerar oportunidade para as mães, dar cursos, oferecer questões sociais que o poder público não oferece. Acho que esse é um dos pontos mais importantes. E você fala muito sobre a questão do esporte, né? Também a questão do empreendedorismo. Para as crianças, né? Essas crianças que estão envolvidas. Qual é o seu principal ponto de partida do esporte com as crianças de São Gonçalo? O esporte, Andressa, traz disciplina. Eu fui, eu não vou dizer atleta, porque eu não Eu vi cheguei, você fazendo mais embaixadinha. mas eu tive a oportunidade de, dentro do ensino fundamental, ensino médio, as escolas ofereciam oportunidade de Olimpíadas escolares, o próprio esporte em si, não só na grade curricular, né, do curso, mas eles promoviam os finais de semana questões que envolviam as crianças. Então você conseguia ter o jovem, o adolescente preso àquela questão esportiva que dava a ele a disciplina que ele precisa, e muitas das vezes saem atletas de lá que trazem o seu sustento para casa. Então, essa é uma questão, porque se o esporte associado à educação, ele consegue dar ao jovem oportunidade, quem sabe não saem dali grandes atletas. Nós temos aí o Vinícius Júnior, que é cria de São Gonçalo, teve uma oportunidade. Então, quantos outros atletas nós temos, mas que não têm oportunidade? E do empreendedorismo, você falou do curso, quantas mães têm o seu dom de fazer artesanato e outras questões que elas conseguem fazer, mas também não têm oportunidade de vender. Não tem espaço que elas possam fazer uma feira, oferecer algo de logístico. Eu não falo nem o recurso em si, porque se ela conseguir o espaço, pelo menos para oferecer aquilo que ela consegue, ela vai ter o seu sustento. Então, são questões sociais que a gente pode oferecer à população e a gente peca, a cidade peca porque não oferece. É. O seu diferencial, assim, Viviane, pelo que eu estudei, sobre você, é a sua capacidade técnica. No Brasil, a gente ouve muitas pessoas falarem, tem gente que fala: eu não gosto de política", né, e tem, uma frase que eu gosto muito, é: "Se você não gosta de política, seja comandado por quem gosta", né, porque as pessoas que passam a entender um pouco mais de política e querem dar o seu voto da maneira correta, né, fala: "Eu quero dar meu voto porque essa pessoa tem a capacidade de desenvolver um trabalho, essa pessoa é técnica", que é o que a gente costuma dizer. E você é bem técnica, né. Eu acho que é muito legal ter uma mulher candidata que ela é técnica, né. Eu queria que você falasse um pouco dos lugares que você passou, né, dentro da sua carreira e da sua formação. É uma coisa interessante, Andressa, quando eu entrei na administração pública, eu entendi que se eu tivesse a oportunidade
de voltar a minha questão acadêmica para a área pública. E naquela ocasião eu imaginava que para eu ser uma boa política, eu teria que ter uma boa formação. Porque afinal de contas a gente vai representar pessoas. A gente vai cuidar de orçamento público. Já não é mais o nosso orçamento pessoal. Então é um orçamento público que gere toda uma cidade. Então eu entendia que a questão técnica, se eu focasse, eu poderia ser uma grande política. Porque você falou, as pessoas estão de saco cheio da política. Todas as pessoas estão de saco cheio, mas elas precisam estar de saco cheio da politicagem. Porque a política ela vai existir sempre, queira a gente ou não. Então, é o que você falou, se você não quer, pelo menos vote ou dê oportunidade àquelas pessoas que se prepararam para isso. Porque a política está na saúde, está na educação, está no emprego, está na segurança. Então, imagina você, não quer saber de política, mas você dá o seu voto de confiança a uma pessoa que não sabe nem o que ela vai fazer, não sabe nem o papel do executivo municipal, não sabe nem o papel de fiscalizar. Isso é muito sério. E aí você arruma um emprego, você não consegue trabalhar porque não tem com quem deixar seu filho, porque não tem creche. Você sai, mas não sabe se vai voltar porque as suas ruas estão dominadas. Então, a política ela existe e vai existir para o resto da nossa vida, e ainda bem, porque a gente precisa dela para tudo. Mas é isso, se você não quer, pelo menos saber, dê oportunidade a quem se preparou. Porque as pessoas que estão por trás da política, a gente não pode generalizar, né? Se como tem bons médicos, tem médicos ruins, tem bons políticos. E a gente precisa acreditar nisso. E eu costumo dizer, se eu não acreditasse nisso, eu vou falar o quê para minha filha, que tem 3 anos e que depende de mim, e vou dizer, olha, filho, o mundo que tem é esse, você tenta a sorte, porque a sua mãe não conseguiu. Eu tenho que tentar. Tenho que tentar por ela e por muitas pessoas que hoje a gente vê que não são representadas. Eu sempre vou brigar porque eu me formei, me capacitei, porque eu entendi que para eu poder representar as pessoas eu preciso pelo menos entender o que eu estou fazendo. Não adianta eu sentar numa prefeitura que hoje é a terceira do estado e não saber o que eu estou fazendo ali. Saber dominar o orçamento público, fazer gestão. Hoje eu posso dizer que eu estou preparada porque eu me capacitei para isso. E como você falou, eu passei pelo Executivo Municipal, eu fui diretora de Administração e Finanças de uma empresa de desenvolvimento urbano que tínhamos na cidade. Fui subsecretária de Educação, tive a oportunidade de conhecer os 92 bairros da cidade. E são bairros que vivem numa precariedade que até hoje você volta e está do mesmo jeito. Porque o poder público não lembra que tem bairros mais afastados dos grandes centros. Então, eu saí da cidade em 2016, fui para o governo do estado, recebi um convite e entendi que poderia alcançar algo maior. Eu queria entender o que mais tinha através do município que não funcionava na cidade. E conheci um mundo que acontece no governo do estado, fui diretora do Instituto de Pesca do estado, fui a primeira mulher a ocupar o cargo, depois de 30 anos de existência da fundação, fui para a Secretaria da Casa Civil, participei de transição de governo, passei pela Secretaria de Habitação e findei minha passagem na Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado. E sempre entendendo e percebendo que faz muita diferença quando você tem a técnica, a experiência, para você poder representar as pessoas. E outra bandeira que você tem, que é muito legal e que me tocou muito, né? Porque é realmente legal poder falar de mulheres para mulheres, mostrar mesmo que o mundo virou e a gente está aí crescendo, dominando os nossos espaços, né? E da igualdade de oportunidades. Esse olhar me tocou muito, como você pegou a causa da violência contra as mulheres, né? Que é uma coisa que, se você parar para olhar os números, né, são assustadores, né? E São Gonçalo tem um alto índice de violência contra a mulher, né, no ranking do estado do Rio de Janeiro. E eu queria que você falasse um pouco sobre como surgiu esse trabalho, e eu sei que ele está sendo muito bem aceito, de conscientização mesmo, né? Porque a violência, ela tem a violência física, que é a forma mais brutal, grotesca e visível, né? Que a gente vê nos jornais. O feminicídio também é a forma mais absurda, que é você tirar a vida de outra pessoa por se sentir tão dono, né, da pessoa que acha que você tem um direito sobre a vida dela, né? E também existem outros tipos de violência que você passou a conscientizar, e eu soube que na cidade até aumentou o número de denúncias contra a violência doméstica depois desse trabalho que você veio desenvolvendo com a cartilha. É isso, Andressa. Há cerca de 4 meses atrás, nós criamos uma cartilha, que a gente chama da Cartilha da Mulher. Nós reunimos leis que protegem as mulheres e que dão informação. E saímos às ruas
dando informação, dizendo às mulheres que tipo de violência era violência doméstica. Como você falou, muitas pessoas às vezes não denunciavam porque não tinham noção de que estavam sendo vítimas de violência, porque tinham uma concepção que a violência era a física. Então, se eu não sofri nenhum tipo de violência física, eu não estou sendo vítima. E quando nós fomos às ruas, nós percebemos a quantidade de mulheres que vivem em situação de violência doméstica, violência psicológica, moral, patrimonial, que é muito comum. E as pessoas não tinham informação. E eu vou sempre falar, o poder público mais uma vez peca quando ele não dá informação. Não adianta você ter uma lei e você não dizer para as pessoas o que está por trás daquela lei, o que aquela lei representa, o que ela dá às mulheres de respaldo. Então fomos às ruas e a gente teve uma surpresa. A quantidade de mulheres que vivem em situação de violência doméstica é muito grande. Às vezes por falta de informação, outra por falta de coragem mesmo, de não se sentir conforto, apoio. Nós tivemos muitos relatos nas ruas de pessoas que iam às delegacias para fazer a denúncia e eram questionadas se elas não fizeram nada que desse a elas, que desse ao agressor possibilidade de atuação. Esse primeiro atendimento nas delegacias, né? Muitas mulheres relatam que elas se sentem, ao invés de acolhidas, constrangidas, né? Muito Por que que você, constrangedor. você apanha há tantos anos, por que que só agora você veio falar, hein? Quando o papel é completamente oposto, Exatamente esse né? Se ponto. não existisse um machismo estrutural dentro das nossas próprias repartições públicas, eu acho que seria, por isso que uma subnotificação, né? Muitas E não. aí inibe, né? Você vai lá e você já começa a ser questionada antes. Será que você não estava usando algo que pudesse permitir? Isso é o tempo todo, quando não são cantadas. Dentro de uma Então, assim, delegacia. a gente ouviu de tudo, são questões sérias até. Então, mas foi um trabalho muito importante, assim, porque a gente deu às mulheres segurança. Às vezes, com um abraço na rua, você incentivava uma mulher que estava sendo vítima a ter a coragem de denunciar. E você está hoje numa missão ou numa configuração de candidatura de mulher prefeita numa cidade que é uma cidade extremamente grande, colégio eleitoral enorme, as pessoas se sentem seguras para poder denunciar. Coincidência ou não, 2 meses depois desse trabalho nas ruas, São Gonçalo passou a ser a cidade número 1 em ranking de denúncias contra a violência. Tudo nos leva a crer que foi o encorajamento que as mulheres tiveram, né? O apoio. E aí você vai para uma outra configuração. Imagina o pós-denúncia se você dá a essa mulher suporte psicológico, um suporte de oportunidade, um trabalho, e você mostra a ela que ela pode sair daquela situação de violência, que ela não precisa viver aquilo. Os casos de feminicídio acontecem porque a gente tem uma teoria, né, que muitos homens começaram a ter problemas com a independência que a mulher começou a perceber em si. Então ela começa a se perceber muito independente, entender que ela também pode ser uma provedora, sim, que ela não precisa viver aquela situação de opressão, que ela pode trabalhar fora. E a gente ouve isso de jovens. Isso é falta de informação, de educação. Então, é um conjunto. Você precisa atuar na educação básica, você precisa dar suporte às mulheres, você precisa dizer à população que o poder público tem esse abraço fraterno, sabe, de suporte social, para que as pessoas se sintam encorajadas. Então, sob o comando de Viviane, São Gonçalo vai ser uma cidade onde esses números de violência contra a mulher vai cair. Vai cair, com E toda certeza. então, eu vou te perguntar daqui a um ano como é que estão os números, se Deus quiser, Viviane. Com certeza. E saúde, né? Quando as pessoas ficam mais vulneráveis, né? Porque é no momento onde você precisa, para salvar a sua vida, para sanar a sua dor de um ente querido, do seu filho ou sua. Qual é o seu planejamento para a saúde de São Gonçalo? Principalmente atuar na prevenção. A gente tem que atuar na prevenção. Prevenção básica. Existe um estudo, Andressa, que diz que a gente devolve, a gente cidade, tá? Eu sempre vou falar cidade, a gente, não estou no poder, né? Aham, Mas a ainda gente como não. cidade é que você, a cada vez que você não investe na saúde, na prevenção, o retorno para essa urgência e emergência é muito maior. Então, eu vou dar um dado básico. Todo mês, eu não vou dar o número exato, mas a gente devolve milhões para o SUS porque a gente não cumpre a tabela de procedimentos de preventivo. E aí é a pergunta que a gente se faz: será que não existem mulheres
que deixam de fazer preventivo? Existe muito. Você entra nas comunidades e as mulheres clamam por esse atendimento. Então, é um dado que não fecha. Você tem pessoas que necessitam desse exame e você tem uma cidade que devolve milhões ao SUS porque ela não cumpre a tabela. Então, você precisa atuar na prevenção para que sua urgência e emergência não estejam desafogadas. Porque o que você falou são filhos, são mães, pais, irmãos, amigos. São vidas. Se a gente não atuar na prevenção, certamente a urgência e a emergência vai falhar. A gente tem casos na cidade que as pessoas chegam com emergência e elas não conseguem vaga no CTI. Mas aí você consegue um parlamentar que fala com fulano, ciclano e beltrano, que passa por todos e consegue a vaga. Então, aonde que a saúde está pecando? Sabe, a gente precisa atuar na prevenção. A prevenção perpassa pela questão de saneamento. Quando você não aplica isso no saneamento, existe também um estudo que diz que a cada R$ 1 que não é investido, R$ 10 você usa na urgência e emergência. Então, o quanto que você poderia atuar na prevenção, que você deixaria de ter que se preocupar com hospitais cheios, pessoas que não são atendidas. Muitas das vezes morre porque falta leito. Eu posso falar um pouco melhor de saúde, porque meu pai é médico, né? Já foi diretor de alguns hospitais, inclusive do Salgado Filho, que é aqui no Rio de urgência e emergência. E desde que eu me entendo por gente, meu pai no sistema de saúde, eu já vi várias crises na saúde, assim, no sentido de não ter mesmo insumos, enfim, superlotados, fila de espera, e cada vez mais, né? E acho que falta isso. Por isso a questão do técnico, né? A pessoa que entende de orçamento sabe onde economiza também para que possa usar aquele dinheiro de uma maneira correta, né? Porque você falou aí, R$ 1 na prevenção, R$ 10 na urgência e emergência. Então, Não muita fecha. gente vai deixar de ir, parar no hospital, de precisar de um CTI, porque foi na saúde preventiva. Então, eu acho importante essa questão que você tocou. Mas, vamos lá. Eu queria que você falasse um pouco da sua família, assim, da sua formação familiar. Seus pais, sua filha, como é isso tudo nesse ambiente político? As pessoas estão te apoiando, enfim, como é que está funcionando isso? Eu vim de uma família muito humilde. Meu pai tinha um ensino fundamental, mas era uma pessoa muito dedicada, que sempre lutou muito para dar a educação, para dar oportunidade a gente. Eu sempre estudei em colégio público, eu não tive oportunidade, mas eu costumo dizer que foi essencial, assim, porque tudo na vida serve por algum motivo. Então, meu pai sempre falou muito sobre isso. Não tinha educação, mas ele não queria isso para os filhos, então que nós tínhamos que correr atrás. Minha mãe tem o ensino médio, e é isso, eu sempre corri muito atrás das oportunidades. Então, hoje meu pai não está mais entre a gente, foi vítima da falta de atendimento na saúde, da falta de recursos na saúde, porque não tinha naquele momento, tinha que esperar, enfim. Então, mas sempre teve muito medo, é lógico, ele sabe que como é a política, mas sempre incentivou. Sempre falou que eu tinha dom, que eu gostava de ajudar as pessoas. Então, dizia que eu tinha que fazer aquilo que o meu coração mostrava que era para fazer. Então, eu estudei, sempre com as diretrizes deles, né? E sou casada, bem casada, tenho uma filha de 3 anos. As pessoas dizem, mas você só fala da mulher? Eu não falo só da mulher, até porque eu seria muito ingrata se falasse só isso. Eu costumo dizer que se eu posso estar hoje no cenário que eu estou, que não é um cenário fácil, é porque eu tenho um grande companheiro ao meu lado, que me incentiva, que abraça a causa, que sabe das minhas vontades. Eu jamais teria tomado essa decisão se não tivesse conversado com a minha família, né? Com o meu núcleo familiar mais próximo, até porque eu precisava do apoio deles e tive todo o apoio porque sabe das vontades, sabe como é importante a gente ter pessoas capacitadas representando uma população. Então, me apoia. Minha filha tem 3 anos. Eu costumo dizer que já estou formando uma mini política, É isso. que está sempre ali acompanhando também. Quando posso, levo ela, mas o cenário começa a ficar mais cansativo, muita exposição, e aí muitas das vezes as agendas, no caso, nem sempre eles conseguem estar comigo, mas quando conseguem, estão ali porque é importante a gente sentir esse apoio da família nesse processo político. Legal. E você percorreu todos os bairros, né? Você anda mesmo, todo mundo tá falando, ah, menina de rosa, né? E hoje você é puxada pelas pessoas, né? Porque elas querem falar da sua importância de ver mulher ali, né? Da onda pink, que falam, todo mundo de bonezinho rosa. E eu queria que você deixasse um recado para essas pessoas que estão confiando em você, que estão te apoiando,
que acreditam numa São Gonçalo de educação, de saúde, de paz. Queria que você deixasse um recado para essas pessoas que estão comprando a onda Pink para que ela fique aí por mais 4 anos, quem sabe 8 anos, depende muito do que vai ser apresentado, né? A gente sabe disso. E queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas que realmente estão acreditando em você, que querem você lá e que te apoiam. Andressa, eu percorri quase os 92 bairros da cidade. Foi muito importante conhecer as necessidades, ouvir as pessoas. São Gonçalo clama por pessoas que estejam ali, que conheçam de fato as necessidades. E nada melhor do que você ver com seus próprios olhos. Então, foi importante eu caminhar, eu conhecer a dor das pessoas, as periferias, onde as pessoas chegam nas suas casas e não tem o básico funcionando. E foi muito fácil a aceitação, porque as pessoas viam no meu olhar a vontade de querer fazer, de transformar. O cenário político é um cenário que costuma ser igual quase em todo o estado, em todo o Brasil, né? É uma mudança de pai para filho, de irmão para irmã, de esposo. E eu acho que a gente precisa quebrar isso. Eu não sou filha de políticos, eu não tenho padrinhos políticos, mas tenho capacidade técnica, formação, experiência e muita vontade de fazer. Então, eu acho que foi isso que, de fato, fez com que as pessoas abraçassem a nossa causa, a Onda Rosa. É uma forma de que as pessoas possam te reconhecer. A gente não tem uma máquina na mão que leve o nosso nome de forma muito rápida. E eu acredito muito na política raiz, que olho no olho, aperto de mão, confiança. O voto hoje é voto de confiança. Você precisa confiar aquilo que hoje é mais importante na mão das pessoas, que é o voto. Porque é ele que vai dar a você 4 anos de possibilidades ou não. Você joga o seu voto fora. Eu sei que as pessoas falam, eu vou sair de casa para votar. Você está abrindo mão de contribuir com uma política diferente. E se você já conhece um cenário, por que não dar oportunidade a outro? Então, a recepção foi muito boa, muito calorosa, as pessoas abraçaram, sobretudo por conta dessa questão da mulher, por perceber que não temos mulheres no cenário político. E não é só no cenário político, a gente sabe que tem outras questões, mas eu acho que o cenário político, onde envolve as pessoas, onde dá oportunidade para que as pessoas se sintam representadas. Então, foi uma recepção muito calorosa. E eu aproveito aqui para agradecer a cada pessoa que nos recebeu, que nos abraçou, que clamou por mudança, por oportunidade. Tenho certeza que eu vou honrar cada uma delas, porque se fosse para ser igual, eu jamais me colocaria nessa posição, que, mais uma vez, não é fácil, mas também é aquilo que a gente se presta a fazer. E tudo que você se presta a fazer com vontade, você tem que fazer bem feito, né? É verdade, sua história mostra isso, né? Quando você entra numa coisa, você faz. E para fechar, assim, para a gente fechar com uma questão, eu vou trazer a acessibilidade, né, em São Gonçalo. E eu queria que você me falasse sobre acessibilidade, sobre pessoas com deficiência. A gente sabe que esse número cada vez mais tem aumentado, o número de autistas também, porque hoje em dia tem o diagnóstico, né? Eu sou irmã de autista não verbal, Rafael tem 37 anos. Eu venho de uma época que não tinha diagnóstico. Hoje tem diagnóstico. Então, você tem tocado nesse assunto, na questão da acessibilidade, da pessoa com deficiência. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para as mães, pais e familiares de pessoas com deficiência. Você vê que é mais uma falha do poder público, Andressa. A gente tem no estado como um todo 9% dos locais que têm acessibilidade. É esse o número? É esse o número, Na 9% cidade não da chega, acessibilidade. São Gonçalo não chega à metade. E a gente sabe da importância de se lutar por isso. Existe uma determinação do Ministério Público que obriga que todos os locais públicos tenham acessibilidade. Locais públicos. E você não vê isso na grande maioria dos bairros. Então é uma causa que a gente precisa, de fato, lutar por ela. A gente tem um deputado no estado que, inclusive, é do partido, que está fazendo um excelente trabalho. Eu nunca tinha visto, e falo aqui como cidadã, alguma pessoa que lutasse por isso, que comprasse essa briga. O termo é chulo, mas é colocasse a cara a tapa. Inclusive, abriu uma CPI da questão dos planos de saúde que envolve as pessoas de falta de atendimento, de não só do autismo, mas outros transtornos. Então, a acessibilidade é essencial, é fundamental, é uma necessidade básica, não é favor que o político está fazendo, mas que a gente não possui, porque é o que eu falo. Se você pegar os nossos representantes, se vou falar sempre da cidade, a grande metade não tem uma formação técnica
que dê a ele esse entendimento para que ele possa saber a necessidade de se ter isso. Precisaria ter formação para saber que é importante, né? Mas já que não tem, pelo menos que sensibilizasse com a causa. Então é algo que a gente sempre vai lutar muito. Como eu falei, o deputado Fred Pacheco tem sido um grande parceiro, tem sido uma pessoa que levantou essa questão porque sabe da importância, abraça a causa, recebe as pessoas, sabe como isso muda a vida. E na questão do autismo e dos outros transtornos, a gente não tem atendimento, falta locais que deem a essas mães oportunidade de atendimento, que incluam os seus filhos. A gente tem números de escolas que não têm professor de apoio. E você está negando oportunidade àquela criança. Você está dizendo que ela não pode conviver num ambiente escolar e fora outros tipos de atendimento. É uma causa importantíssima e que a gente, de fato, vai andar aí lado a lado brigando por essa bandeira, por essa causa que é tão importante. Viviane, eu quero te agradecer por ter vindo aqui, bater esse papo tão informal, né? Enfim, é um prazer conversar com uma mulher que tenha essa trajetória, que tenha vindo de baixo, que tenha essa história bonita, que queira fazer diferença, que defende as mulheres, mas também defende a saúde num todo, a educação num todo, né? As pessoas com deficiência. E eu espero que no dia 6 de outubro dê pink na cabeça, Com tá bom? certeza. Muito obrigada. Obrigada a você, Andressa, pela oportunidade.